ou Ivrim, capítulo 2. O início do capítulo 2 você pode acompanhar, assim como o capítulo 1, no grau 284, com o título Jesus, o Avatar do Criador. Por que Avatar? Vai assistir para entender. Hoje o título O Jesus de Constantino, de Calvino, de Lutero, de Pentecostais, Berg, Winding, Franciscon, Seymour e assim por diante. Aos Hebreus, ou Ivrim, capítulo 2. Paulo continua. Essas passagens da primeira Bíblia, Velho Testamento, Tanar, não falam sobre anjos. Pois o mundo imaterial não pode ser feito por emanações que não salvam. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Anjos não salvam. Anjos não dão paraíso, descanso, morada, imortalidade, ressurreição, um novo corpo, um novo mundo. Anjos, emanações de Deus, são apenas emanações que vêm e que vão. Não é uma emanação fixa de alguém que morreu como matéria, ressuscitou e abriu caminho para a imaterialidade. É isso que Paulo está falando aqui. Mas um dos salmos, que é o 8, versículos 5 ao 7, do 5 ao 7, testemunha, abre aspas, porque o Criador se importaria com o homem material. Por quê? Por que que o Criador se preocuparia em se tornar um homem material, um filho? Por quê? Fecha aspas. Abre aspas. Mesmo assim, o Criador se tornou como um homem, Yahshua, Emanuel, um pouco inferior às emanações divinas que nós chamamos de anjos, e anjos também são espíritos. Um pouco inferior porque está na dualidade, porque está encarnado, porque está frágil, suscetível às tentações, ao crivo, ao ego. Estar encarnado enfraquece a natureza. Estar desencarnado fortalece a natureza. Porque a natureza espiritual é bem superior à natureza carnal, material. Fecha aspas. Abre aspas. Este Criador homem foi coroado de poder, glória e honra, e toda a matéria está sob seu controle agora. Você pode escrever aí 4.000 anos de um... Como é que eu poderia chamar? Para ser a expressão correta. Coloca assim. 4.000 anos de um domínio imperfeito. A soberania de Deus, claro, ele tinha tudo nas mãos, mas poeticamente falando, para ilustrar a história, ele só passou a ter o controle de tudo, ou o direito, eticamente falando, quando ele, que submeteu o homem à dualidade através da serpente, que é metáfora, no jardim, quando ele tirou a imortalidade, o direito da árvore da vida eterna do homem, descesse para reconstituir, recolocar, reabrir acesso, caminho para a árvore da vida. E o nome da árvore da vida é Jesus Cristo. Então escreva assim. O Criador tirou acesso à árvore da vida, à imortalidade. Isso não é ético. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele é o Criador, ele fez. Mas aí, de forma ética, ele corrigiu, descendo como homem, para agora dar acesso à árvore da vida. Ele fechou o acesso e ele reabriu o acesso.
E essa reabertura à árvore da vida, à vida eterna, à imortalidade, é Jesus Cristo. Por isso que toda a matéria agora está sob seu controle pleno, sob seu domínio pleno. Fecha aspas. Este salmo nos revela que toda a criação material está no controle do Messias. É difícil um judeu enxergar isso, porque o judeu abre a Bíblia com ego, assim como o cristão, que aprendeu a abrir a Bíblia com ego com o judeu. O hebreu, o israelita e depois judeu, ele abre a Bíblia com ego. Ele espera um Messias rei, poderoso, que destrua seus inimigos, que lhe dê um templo para a expiação dos pecados, que restabeleça o sacerdócio, que apoie a sua religião, que os salve e use os inimigos que não são filhos de Abraão para serem seus escravos. Olha o que é que Paulo vai dizer. É difícil um judeu enxergar isso, porque o mundo material ainda não está plenamente no controle do Messias Yahshua. Alguém vai dizer, mas esse Messias aí que vocês acreditam, Jesus Cristo, não tem o controle do mundo? Ele nem aqui está. Ele é só um profeta, ou só um homem, passou por aqui, ou nem existiu. Pois bem, meus caros, judeus que me assistem, céticos que me assistem, e vocês que acreditam num Jesus que não é o original, eu lhes apresento alguém que na cruz há 2000 anos começou a retomada do controle das coisas. Aquele que fechou o acesso à árvore da vida, reabriu o acesso, começou a controlar tudo novamente, e aí Paulo diz assim: todavia aquele que por 33 anos foi feito um pouco inferior às manifestações angelicais do Criador, porque ainda era homem, Yahshua foi coroado de poder por ter vencido a morte, pela graça do Criador. Se o primeiro foi derrubado e afastado, desviado, ele recoloca o homem no caminho, ele é o caminho, ele é o primeiro a ressuscitar. Que coisa linda! Que coisa linda! O Criador que faz com que tudo exista se tornou o primeiro homem a entrar na imatéria, na dimensão espiritual, além do delta tempo, espaço e matéria, que chamamos de céu, poeticamente vencedor. Ele é o autor da salvação. O que tem de crente evangélico, católico, que chama Jesus de autor da salvação, ou de primogênito, sem saber o que é que significa primogênito e autor, que são metáforas. Quem aí é ex? Quem tem visão ex e pode me responder o que significa autor? O que é um autor? Não existia salvação. Nem por rituais, nem por templo, nem por nada. Não existia salvação. Existia expiação e expiação e expiação, e ritual e ritual e ritual. Ele é o autor da salvação, isto é, o primeiro a chegar lá.
e fez isso através de muito sofrimento. Abriu o caminho da perfeição para que todos os outros filhos possam entrar na imateia, na glória, isto é, não teria como entrar na eternidade no reino com expiações e rituais do templo. O mesmo Criador perfeito abriu para nós o caminho da perfeição. Por isso é uma honra para Jesus Cristo chamá-los de frater sors, irmãos. Porque o Deus Pai, isto é, Criador, se transformou em criatura, isto é, filho, e passou a ser como vocês, criaturas. Ele passou a ser um Adão. Ele quem fez Adão e ele quem se fez. Você pode escrever aí? Ele fez Adão e ele se fez Adão. Ele fez um Adão e ele se fez um Adão. O mesmo Deus que fez o primeiro Adão é o mesmo Deus que fez o segundo Adão. Portanto, não é segundo Deus nem segunda pessoa da Trindade. Mas ele se fez Adão. Por isso agora você, criatura, igual ele que se transformou em filho e criatura, é irmão dele. Porque você é filho do Pai, do Criador de Adão, igual ele. Um salmo, que é o 22, verso 22, e a passagem de Isaías, que é 8, do 17 ao 18, dizem, abre aspas, eu, o Messias, anunciarei o nome do Criador a todos que serão meus irmãos humanos. Nós cantaremos juntos ao Criador quando estivermos reunidos. Fecha aspas. Vocês, judeus, não aceitam que o Messias seja um servo sofredor. Mas o Criador se fez primeiramente filho sofredor para depois ser glorificado. Abre aspas. Eu, como filho, colocarei no Criador a minha confiança para dar exemplo aos meus irmãos, aos outros filhos, às outras criaturas. Fecha aspas, abre aspas. Agora, aqui estou eu como filho, como criatura, como homem, com os filhos que o Criador me deu. Fecha aspas. Ora, os filhos são de carne e sangue, assim como o Criador feito filho encarnou em um homem carne e sangue. Seu plano perfeito se cumpriu desta forma, para que a morte e a dualidade fossem derrotadas. Aí na tua Bíblia está diabo, mas é mal, adversário de bem, dualidade de bem. Seu plano perfeito se cumpriu desta forma, para que a morte, que é a dualidade de vida, e a dualidade toda fossem derrotadas, destruídas, aniquiladas, acabassem por aquele que venceu a dualidade, venceu a morte, isto é, venceu o mal. Agora todos estão libertos do medo da morte. 4.000 anos, o homem tinha medo da morte. Vou lá comprar uns animaizinhos, levar para o templo, vou participar das festas, dos rituais, dos cultos, das procissões. Vou seguir tudo que o sacerdote e o sumo sacerdote disserem, para que eu possa ter perdão dos meus pecados, porque eu tenho medo de morrer. Esse Deus é terrível. O Deus do deserto. O Deus dos 40 anos de caos, de ordem, de Jeová, Jeová, de Deuteronômio 28. Agora, todos estão libertos do medo da morte. Por óbvio, o Criador não está preocupado com anjos,
suas próprias manifestações espirituais. Mas os textos aqui que eu citei estão falando dos homens, de todos os descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que o Criador se tornasse semelhante aos homens em todos os aspectos. Não adiantaria ele ser um anjo, uma manifestação espiritual, que encarna e desencarna, o que aparece e desaparece. Ele teria que se transformar em carne, osso, sangue, em todos os aspectos humanos, para que pudesse então se transformar no sumo sacerdote de amor e fiel ao Criador, aqui enquanto homem, e sendo fiel ao Criador, ser a última propiciação pelos pecados do povo. Isto foi a cruz. A cruz foi a última propiciação pelos pecados do povo. Por isso, ele encarnou em um homem, para ser crivado. Na sua Bíblia diz tentado, que é a mesma coisa. E tendo sofrido muito, agora ele não só entende o homem. Na tua Bíblia, da forma que tiver, mesmo com a tradução na linguagem de hoje, você não vai entender. Hebreus é um dos livros mais complexos daquilo que chamam de compilação neotestamentária. Que na verdade a segunda Bíblia imaterial é a graça, mas a Igreja Católica foi lá, como nós já contamos nos graus anteriores, e compilou uma Bíblia física para a graça, que chamamos de Novo Testamento, com 27 livros, e ainda colocou ela no começo errado, entre Malaquias e Mateus. Se você ler Hebreus em qualquer Bíblia, muito dificilmente você vai conseguir entender. Daí a importância da Bíblia Original Codex. Olha esse último versículo 18. Por isso ele encarnou em um homem, materializou, para ser crivado, e tendo sofrido muito, tendo feito treinamento no deserto, lembra 40 dias? Como Moisés, lembra? Ter ser e poder, vencendo a tentação do templo santo, da Bíblia santa, da cidade santa, do ego, do diabo, e tendo sofrido muito, agora ele não só entende o homem material, mas tem direito de crivar o homem, por razões éticas, justas, e salvar o homem. Porque ele é o primeiro a ser salvo. Que coisa linda. Aqui encerra aos Hebreus, o Ivrim, capítulo 2.